Nas discussões sobre a política cultural de incentivo no Brasil, um consenso é que a Lei Rouanet precisa mudar. Foi a partir dela que empresas e cidadãos puderam destinar parte dos impostos, parte do imposto de renda para financiar projetos culturais. Sancionada em 1991 no governo Collor, a Lei Rouanet está na mira da Polícia Federal, do Congresso, da sociedade, da mídia, do Metrópolis. Mas aqui não é para demonizar, não, é para refletir sobre saídas. Por isso a gente convidou o Celso Frateschi, ator, diretor, dono de teatro, e o Fábio de Sá Cesny, advogado especializado em cultura, mídia e entretenimento. Muito bem. Boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite, Adriana. A Lei Rouanet que está na boca do povo tem algumas distorções e tem também distorções das notícias sobre a Lei Rouanet. Vamos começar explicando por que a Lei Rouanet, onde a Lei Rouanet peca. Por que a gente precisa discutir? Uma das questões, eu já levanto aqui, é a questão da distribuição no país. Não é igual, né? Não é igualitária. Tem uma distorção que é permitida pela própria estrutura da lei, que quem decide onde vai o dinheiro, em última instância, é o marketing da empresa que está financiando. O Ministério aprova, se tiver todo de acordo, o projeto para que ele possa captar. Agora, quem faz a captação não é o governo, quem faz a captação é o produtor. E, evidentemente, você tem uma grande parte dessa produção do capital no Brasil aqui concentrado no eixo Rio-São Paulo. E as empresas acabam preferindo aplicar esse dinheiro em Rio e São Paulo. E isso, evidentemente, do ponto de vista da cultura brasileira, gera uma distorção. Claro. Do ponto de vista da atividade comercial, é natural. Claro. E é muito grande, não é pouco, É muito grande. Fábio? É muito grande. E acho que tem uma coisa na filosofia da lei, que a lei tem 3 pilares, né? Um pilar de um fundo público, o pilar do mecanismo do incentivo mencionado pelo Celso e o pilar de um fundo privado, chamado FICART. Só o incentivo, o mecenato, foi que veio funcionando ativamente. O pilar do Fundo de Cultura, a gente viu muito poucos editais abertos, etc., para realmente financiar a atividade. E o FICART não conseguiu produzir incentivos próprios para conseguir montar fundos de mercado. Então, na prática, o incentivo acaba se distorcendo sem que os outros mecanismos da lei não operacionais consigam equilibrar isso. Quer dizer, então deveria haver muito dinheiro do fundo para o Nordeste, para o Norte, por exemplo, do país, né? Claro, porque aí você tem a maior parte das produções aprovadas, estão no eixo Rio-São Paulo, estão na região Sudeste. Na verdade, tem uma definição na lei que o governo deveria, anualmente, estabelecer as suas prioridades e publicar essas prioridades. E aí os incentivos seriam, de alguma forma, regidos e determinados por essas prioridades. Isso nunca aconteceu. Desde a sua formação da lei, nunca o governo falou assim, precisa aplicar, o país tem interesse de que se aplique dessa maneira. Então, acaba gerando distorções. Agora, as distorções, depois de tanto tempo de aplicação e a lei está existindo, são muito grandes. Porque esses vícios acabam se alargando e acabam abrindo brechas em que o próprio financiamento acaba, a própria atividade cultural acaba sofrendo muito. Essa desigualdade regional é muito grande, o polo Rio-São Paulo ocupa muito espaço, mas muito, a gente não tem ideia, quase, acho que é mais de 80%, né, que fica do dinheiro público nacional, fica concentrado aqui, por essa razão. Por essa razão. Agora, a gente tem um dado aqui, que é o último dado das empresas, das instituições que mais se beneficiaram com a Lei Rouanet, que captaram a Lei Rouanet. Então, o primeiro da lista é Aventura Entretenimento, que são mais de 21 milhões de reais. A Aventura trabalha muito com os musicais, né? Depois tem o Instituto Tomiotaki, foram 19 milhões. Depois o MASP, quase 18 milhões, Itaú Cultural e Time for Fun Entretenimento, que são grandes shows, grandes festivais e às vezes musicais também. O que essa lista dos 5 primeiros mostra sobre a Lei Rouanet, Fábio? Olha, assim, a gente vê nos primeiros números que você deu da lista, atividades, primeiro, muito diferentes, né? Você pega o Tomiotaki, por exemplo, está agora com uma exposição incrível sobre Picasso, de fato, é um negócio que custa caro para fazer, alguém precisa fazer, ou seja, é importante que a comunidade brasileira conheça a obra de um artista desse tamanho e vai ser visto isso por algum tipo de projeto.
Quando você pega também essas empresas grandes de entretenimento, elas, quer dizer, uma Time for Fun, por exemplo, tem uma série de shows sem incentivos e tal, que são as grandes turnês internacionais, e usa fazer as produções locais de musical, gera emprego, renda, etc. A questão é muito na linha do que o Celso abordou, né? Qual é o objetivo dessa nossa política pública? Onde é que a gente quer chegar em termos de incentivo? Nós queremos... A lei, ela é simplesmente uma lei para gerar distribuição e acesso para a população, ou ela é também para gerar emprego e renda para o setor, como é, por exemplo, o IPI dos automóveis, né, linha branca, etc., na perspectiva de gerar emprego do setor automobilístico. A lei também tem esse papel. Gerar pagamento de impostos local, promover a cultura brasileira para o exterior, não só para os brasileiros, mas mostrar o que tem sido feito lá fora. Então, isso são finalidades importantes que a lei carrega. Agora, claro, como a gente mencionava, e acho que a pauta é isso, né? Tem coisas que poderiam melhorar nos mecanismos da lei, no criação do endowment, coisas que podiam, na verdade, mudar realmente a lei. Ô Celso, agora, o que a gente não vê e o que a gente não viu durante todos esses anos, por exemplo, é uma contrapartida social mais forte. Os ingressos, por exemplo, de empresas que conseguem esse financiamento, parece que os ingressos continuam caros. É um exemplo. Para quem está em casa, a gente fica pensando. São distorções. Eu acho que são distorções. Eu, quando fui presidente da Funarte, vetei projetos porque o preço do ingresso era mais caro do que o salário mínimo, que contribui, que o próprio operário que ganha o salário mínimo contribui com o imposto também. Claro. Não é o imposto de renda que vai, mas é o imposto que ele paga no seu consumo e tudo mais. Então, esse cara que ganha um salário mínimo não consegue pagar o ingresso de uma peça com o salário inteiro do mês. Então, é uma distorção muito grande. E essa contrapartida não se deve ser simplesmente pelo ingresso barato. Acho que tem que pensar a atividade voltada para o público. Se nós estamos falando de dinheiro público, se nós estamos falando que o dinheiro que é do cidadão como um todo, essas políticas tinham que estar voltadas para o cidadão e para o produtor. No caso da Lei Rouanet, tem talvez o germe do problema seja de que a lei financia quem financia. Entendi. Ou seja, claro. O dinheiro público é aquele imposto que deixa de ser pago pela empresa, e não o dinheiro público que está sendo aplicado diretamente. Então, tem uma sutileza aí que faz com que o importante não é a relação arte-público, o importante é a relação arte-produtor. Então, o produtor acaba... Por exemplo, eu fiz uma peça agora... muito sucesso, que foi A Tempestade, 3 meses de... Você viu, a gente fez matéria aqui, foi sucesso do primeiro ao último dia, só que não interessava para o produtor manter a peça em cartaz, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro tirando de cartaz e montando outra do que mantendo aquela em cartaz. Claro, e se mantendo só com a bilheteria. Só para ter uma ideia, há 20 anos atrás a gente fazia 8 sessões por semana. Não tinha um espetáculo que a gente não comemorava com bolo ou sem apresentações. Hoje a gente faz 2 por semana. As temporadas têm no máximo 20, 30 espetáculos. Ou seja, a atividade, depois da lei, não digo que ela é a única responsável disso, mas ela não corrigiu isso de maneira nenhuma, agravou. Você tem muito menos atividade teatral do que você tinha anos atrás. E eu fico pensando o seguinte, como é que a gente faz para que essa cultura que foi estabelecida a partir da Lei Rouanet mude? Como você vai fazer agora para que o empresário, para que ele patrocine e não queira exatamente esse tipo de dedução, né? Porque hoje o patrocínio direto com a Lei Rouanet também me parece que fica mais difícil, né, Fábio? Existe, né? Tem muitos projetos que continuam, mas de fato as coisas realmente mais comerciais. Eu acho que assim, a gente não tinha esse dinheiro sendo dotado para a cultura quando começou a Lei Rouanet. Você começou a convencer o empresário, nada, né? Não tinha nada. Você Collor começou tinha acabado com tudo. O Collor deixou o território arrasado. Aí a gente começou a convencer o empresário a entrar. No começo era assim, o empresário tinha o abatimento e podia ficar com 25% dos ingressos, por exemplo, de um espetáculo. Em 2006, isso baixou. O empresário só pode ficar com 10% dos ingressos, não importa se ele concentre isso numa apresentação exclusiva, única e tal, mas é importante que da temporada inteira ele não tenha mais do que 10%. E os ingressos têm que ser vendidos a preços
menores. Então, você tem hoje ingresso, uma fração é vendido a preço do Vale Cultura, que são R$50. Quer dizer, houve uma pressão pela mais democratização. Eu acho que agora, no regulamento da lei, é o momento, e a sociedade clama por isso e tal, como é que a gente dá, não demonizando o empresário, mas dizendo, olha, agora aqui a gente colocou novas regras, ou seja, a gente vai avançar mais um pouquinho. O objetivo público agora é esse, e esses vão ser critérios importantes para uma nova fase do incentivo, mas não acabando com o incentivo e não demonizando aquilo que existe, nem mesmo o empresário, né, que investe nas regras que ele vê ali colocadas. Uma das possibilidades é esse escalonamento, né, dessa isenção que ele vai ter. Antes você tinha 100%, em muitos dos projetos, 100% do dinheiro ali investido, dado ao produtor, você tinha de isenção do imposto de renda. E agora, com um escalonamento, isso é uma das propostas, isso pode também ajudar. Pode ajudar, mas o problema talvez não seja o dinheiro que entre, é como ele sai. Entendi. O problema é que quanto mais dinheiro a cultura tiver, melhor. O problema é como que organiza a saída desse dinheiro. Se o empresário puder abater sempre o seu imposto para a cultura, que abata, porque nós precisamos de dinheiro para fazer as atividades. Claro. O problema é critérios para a utilização pública desse dinheiro, que é público. Os critérios para que os projetos sejam aprovados é uma das maiores críticas da sociedade. De gente que está de artistas que estão no mercado há muito tempo, de ações que as pessoas consideram populares e que podem gerar lucro e que podem sozinhas acontecer e tem o incentivo da Lei Rouanet. Acho que você tem dois paradigmas nisso, né, que são muito importantes de barrar. Primeiro, é a questão da isonomia da lei, né? Então, assim, muitas vezes vem e eu falo, poxa, o Fábio é famoso, não pode, ou fulano é famoso, não pode. Não pode por quê? Qual é o critério que eu vou estabelecer que o artista A pode e o B não pode? Penalizar esse artista que... A Maria Bethânia é uma artista famosa. Pois ela foi muito pressionada justamente porque ela pediu, claro, junto com o produtor que pensou um projeto, pediu para fazer um site de poesias. E ela retirou, porque as pessoas foram... Não, sem dúvida, mas você pensa assim, pega esse exemplo da Maria Bethânia. A questão, acho que o Celso põe essa, quer dizer, vamos refletir qual é o objetivo público disso. Maria Bethânia promovendo 1.300 poemas que ela ia ler e colocar gratuitamente na rede, etc. Sendo ela uma propulsora importante. As pessoas querem ouvir a Maria Bethânia. Será que as pessoas iam passar a admirar mais a poesia? Talvez. Entendeu? Entendi. Talvez o projeto não fosse tão ruim. Entendeu? Difícil isso. Ou não. Então, esse é o ponto. Essa coisa entendeu? de demonizar é a pior coisa que pode existir. Porque você perde a objetividade do problema, né? Infelizmente, a gente está vivendo num mundo que as coisas estão cada vez mais demonizadas e menos analisadas de uma maneira crítica. Eu, por exemplo, sou muito crítico à Lei Rouanet, mas não é por aí, eu acho, entendeu? Não é porque a pessoa é famosa, não pode receber. Não, acho que se a lei existe para agilizar a atividade econômica, ela tem que agilizar. O problema não é esse, o problema é como ela não agiliza. A atividade é menor. Entendi. A atividade econômica, no sentido de ingressos comprados, é menor, porque o produtor não precisa mais de vender ingresso. Ele tem o dinheiro na certeza, entendeu? E eu não estou demonizando o produtor, porque eu tenho muitos amigos produtores que fazem da lei um bom uso, não é por aí. O problema é como dar brecha para que isso não aconteça, que a gente forme a atividade pública de arte e de cultura. Então. Aliás, isso é uma outra coisa, né? As pessoas, no geral, assim, o conjunto da produção cultural, na minha percepção, faz um bom uso, com exceções, né? O assunto virou assunto aí na Polícia Federal. Eu ia perguntar isso das vezes. Você está falando que a maior parte dos produtores e das pessoas que estão ligadas a essa ação fazem um bom uso, mas a gente tem gente que não faz. Festa de casamento, é isso, né? Festa de casamento. Tudo isso é condenável e a gente vê assim, a Lei Rouanet não é a única privilegiada com gente mal intencionada. Isso tem em todos os mecanismos, nas empresas, em todos os lugares. O importante é entender assim, quer dizer, esse uso não pode ser, casamento com a Lei Rouanet não pode fazer, devolver dinheiro para a empresa não pode fazer, nada disso pode fazer. Mas tem coisa, por exemplo, que está nessa discussão, eu mencionei aqui antes, peguei as apresentações, eram 10 apresentações, o empresário pegou lá quarta-feira e levou os convidados naquele dia. Isso pode, pela lei. Então, assim, o importante é dissecar o problema e não falar assim, olha aqui, um bando de corruptos e problemáticos. Não. Tem esses aqui que vão para a cadeia porque geram um problema, tem esses aqui
que, na verdade, ou não sabiam, ou, de fato, poderiam fazer aquilo que estavam fazendo. Então, esse cuidado que, assim, toda generalização leva a isso, né? A Lei Rouanet, então, acaba a Lei Rouanet. Não é por aí, né? Não é. Ela faz muita coisa boa. Claro, o meu minuto final agora é para a gente pensar, e o pessoal de casa também, a gente pensar junto. Esses impasses são tão grandes, a gente vai conseguir ter alguma proposta? A gente consegue vislumbrar alguma proposta para logo? Porque o Procultura está tramitando faz um tempo já, não, Fábio? Parece que está tudo travado. Olha, eu acho que consegue, assim, pelo menos o posicionamento recente do ministro foi o de que ele entende que a proposta não seria um Procultura, você não precisaria... Há uma preocupação no Procultura... Procultura foi, na verdade, só falar para as pessoas, o projeto anterior, né, apresentado na Câmara, que substituiria essa Lei Rouanet. A preocupação que você tem é que, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária dizem que qualquer novo incentivo só podem ter 5 anos. Então, o setor teme você trocar um mecanismo permanente por um temporário. Então, a questão que parece que está colocada agora é de não seguir com o Procultura, pelo menos o que está se discutindo no âmbito do Executivo e Legislativo, e falar, bom, vamos alterar a Lei Rouanet em medidas pontuais e vamos aperfeiçoá-la no seu regulamento. Tem muita coisa que a gente falou aqui que no regulamento dá para aperfeiçoar e a lei pode seguir firme e forte para os próximos 25 anos. Mais dinheiro para a cultura não é mais orçamento para o Ministério da Cultura também? Seria, mas eu acho que aí o problema é que esse dinheiro todo, que é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, que está sendo aplicado, está se aplicando visando principalmente a atividade empresarial, a indústria cultural. Eu, como artista, inclusive não uso a Lei Rouanet, porque o produto que eu faço não tem tanto interesse dos empresários, eu acho que a gente tinha que pensar mais em arte. Acho que o Brasil precisa mais de arte, precisa mais de uma atividade que bagunce e não que organize dessa forma tão mecânica do lucro, pura e simplesmente. A lei é para gerar lucro e ela está gerando. Aí se critica porque ela está gerando lucro? Não, eu acho que tem que se propor atividades comercial e a atividade comercial tem que acontecer. A indústria cultural tem que acontecer, mas também tem que acontecer arte. Também tem que dar brecha para que a gente exploda os nossos corações, as nossas mentes aqui para poder viver melhor. É claro, é claro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado, Leandro. Obrigado, Celso. Foi um prazer.